Olá, olá, boa noite. Boa noite, queridas e queridos. Cadê o meu povo desse Instagram? Esse Instagram tá cada vez mais lento para avisar que a gente entrou, para avisar que a gente tá aqui, para avisar que tem algo acontecendo. Uma linda noite para vocês. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Oi, Marcos Miranda, amigo querido, Vanessa Goto. Olá, boa noite. Fran Olfer, Bianca Rocha, que bom te ouvir, que bom, Bianca, obrigado. Pri Barro, bem-vinda, Alessandra, boa noite. Ellen, o pessoal tá chegando, todos que estão chegando por aí, bem-vindas, bem-vindos. Hoje nós temos uma live super especial, essa live de véspera do Dia dos Namorados. Vamos falar de um tema muito bacana e vamos ter uma conversa aqui deliciosa com a minha amiga Natália Kopachevski, que é um doce, um amor de pessoa, vocês vão ver. Então, ó, esse aviãozinho aqui embaixo é para você, ó, mandar para o seu mozão, para aquele arroba que conquistou seu coração, ou que você quer que conquiste, ou que, quem sabe, né? Dá pra mandar até pro ex, pra ex, que a gente quer resolver alguma coisa, quer voltar, quer uma nova chance. Aí, ó, véspera de namorado, você tá sozinha aí em casa, lembrando, pensando, ó, aviãozinho lá pra aquele arroba que não sai do seu pensamento, que não sai do seu coração. Aqui também é Tinder. Tindergram. Aliás, eu acho que eu vou começar a fazer um Tinder, hein, gente? Pra ver se eu junto um tanto de gente bacana, que tá solteira, que tá sozinha, que tá desejosa e não se encontram. Ainda mais em tempos de pandemia. Não é assim? Muito bem. Então, ó, nós vamos falar hoje sobre amor à segunda vista com a Natália Kopachevski, que é psicóloga, que é consteladora familiar, que é editora da Sim a Vida Editora. Ela que publica os livros de João Garriga no Brasil, inclusive o Bailando Juntos, que é sobre relacionamento a dois, é um dos livros do João Garriga sobre relacionamento a dois. E ela também organiza eventos, está organizando o João Garriga em novembro, junto com a Fernanda Capati, querida psicanalista, outro coração fofo lá de São Paulo. Em novembro, João Garriga vai estar aqui conosco falando sobre constelação familiar e sobre enneagrama, juntando duas grandes paixões e expertises da vida dele e partilhando conosco nesse evento organizado principalmente pela Fernanda, com o enorme apoio e parceria da Natália, que quem já participou sabe como é, né? A qualidade, o carinho, o afeto e essa oportunidade. Nós vamos falar disso, tá bom? Então, eu vou chamar aqui a querida Nath. Deixa eu ver, cadê ela? Vou chamar ela pelo Sim a Vida. Ei, Carla. Muitos alunos por aí também. Ei, olá, Oiê! guapa! Que Que bom tal? estar aqui. Que bom te ver, Andrei. Tanto tempo. Desde a última live, né? Que a gente não se Não vê. é? Ô, gente, essa linda é argentina, mas é mais brasileira do que argentina, porque o coração, entendeu? É porque nós não podemos falar bem de argentino na live aqui no Brasil, né, gente? A gente tem que deixar isso só Entendi. para quando a gente estiver lá, assim, para ser Entendi. simpático, inclusivo, entendeu? Para não ferir o pertencimento.
Mas aqui no Brasil, se a gente falar bem da Argentina, assim, ó, tão publicamente, a gente fere o pertencimento brasileiro. Entendi, entendi. Mas olha, tenho duas filhas brasileiras, estou casada com um brasileiro, no meu coração é um lugar enorme para o Brasil. Agora eu falo de verdade, não é piada, mas É, eu sei disso. me senti recebida de braços abertos quando eu cheguei, já há bastantes anos, e Sim, continuo a colher os frutos desse encontro aqui com o Brasil. é Que muito bom te ver. lindo. Estou muito feliz, viu, Andrei? Obrigada pelo convite, pela aceitação dessa conversa que sempre dá tantos frutos, né? Eu senti essa É isso saudade mesmo. de falar com você. Tá certo. A gente é brincadeira, tá? O povo aqui todo comentando. Pode falar bem de argentino, sim, é brincadeira, gente. O povo leva tudo muito a sério. Muito bem. Então, Nath, querida, vamos conversar, né? Essa Vamos. live, gente, eu tinha programado fazer uma live amanhã, no Dia dos Namorados, né? E aí a Nath me mandou uma mensagem. Andrei, vamos fazer live? Eu falei, vamos. Agora? Como que eu vou perder essa oportunidade? Vamos Eu, agora fazer eu acho live. que em 10 minutos a gente tinha decidido o título, né? Que você Não é? mandou uma sugestão, eu falei, ok. Eu acho que 2 horas depois tinha o flyer. Era para É. ser Ariano. com ascendente em Áries. Muito bem. E é com ascendente em Áries, o que é um detalhe, né, bastante importante. Então, eu fiquei pensando sobre esse tema, sabe que só agora, assim, era 7h30, eu estava pensando sobre a live, aí que eu me dei conta que nós colocamos na live o título de um dos livros do Bert. É verdade, não tinha É, pensado nisso. É fui verdade. até, fui até pegar ele, gente. O Bert tem um livro chamado Amor à Segunda Vista, ó, É que é a verdade. publicação da editora Atman, mas nós não pensamos isso na hora que a gente estava pensando no tema, não. Nós pensamos mesmo na praticidade, né? Essa coisa de pensar o relacionamento, sentir o relacionamento é algo muito importante. E aí eu estava refletindo, Nath, para a gente começar a conversar, que man- manter um relacionamento não é tão difícil. O que é difícil é manter o amor nutrido. Relacionamentos se mantêm por interesse, por não poder sair dele, por filhos, por dificuldades, por, não é? Por não dar conta, às vezes, de fazer outras coisas, além de todas as motivações positivas. Mas o amor, para existir dentro de uma relação de casal, ele precisa de nutrição diária, né? Com Precisa de certeza. cuidado diário. Com certeza, sobretudo, eu acho que quando você fala disso, eu penso no amor que nos faz bem, né? O amor que nos faz bem é um amor que expande, é um amor que dá frutos, é um amor no qual o nosso corpo se sente bem, né? Sim, É um amor que olha para o futuro, né? E esse outro amor que você fala, que é um amor que nos estagna, é uma forma de amor, só que um amor que não nos faz bem. É um sim, amor que mesmo estando presente, que mesmo estando sendo vivenciado no presente, ele se alimenta de uma energia do passado sempre. Se a gente for procurar um pouquinho para além da superfície, sempre está sendo alimentado pela energia do passado. Tem uma energia predominantemente de contração, né? Uma energia mais de morte mesmo, né? De contração. sim, O corpo não está bem, o corpo não experimenta aquela coisa de segurança, de tranquilidade, de relaxamento ao lado do outro, né? E não dá frutos, não dá sim. frutos, né? Não dá frutos de nenhum tipo. Então, eu acho que o que você fala de Nath, como é fácil ficar numa relação, difícil é manter o amor, né? Aí eu colocaria difícil é manter esse amor que nos faz bem. O amor que nos faz bem, né? É. Porque um Que nos faz emaranhamento, um amor cego pode ser mantido ali, inclusive eterno. sustentando o relacionamento durante longos anos e custando um preço alto, né? Porque na medida que esse amor que não nos faz bem ou que nos faz mal, porque um amor também pode fazer mal, e aí tá, né, a grande contribuição da constelação familiar, essa noção equivocada de que todo amor é bom. Não, tem expressões de amor que, se não respeitarem a ordem, que se não respeitar outros princípios fundamentais, acabam fazendo mal, né? Acaba invadindo o espaço, se metendo onde não deve, se emaranhando com o que não precisa, ficando preso em outras situações. Então, nós estamos falando disso, né? Que esse amor cego, que às vezes não enxerga, não vê, e que às vezes está até repetindo destinos de outros na família, né? Destinos de outras relações, ele custa um preço alto.
Ele pode levar a adoecimento, ele pode levar a experiências de muita infelicidade, né? Com E até certeza. por isso muita gente diz, eu quero, mas não dou conta, né? Eu Sim. quero sair, eu quero fazer. Aí você começou agora você falando isso, eu quero, mas não dou conta, e você trouxe o Bert, né, com o livro Amor à Segunda Vista, que nenhum de nós dois tinha pensado, né? Ele, o Bert, em várias partes da sua obra, ele traz esse conceito de você está disposto a abrir mão das imagens que você tem de como as coisas deveriam ser para Uhum. aprender a amar as coisas como são, né? Ele traz sempre muito essa ideia de Eu acho que isso estamos. aí é o coração. É o coração da coisa. Sim, Porque quando a gente fala de amor à primeira vista, nós estamos falando de amor por uma imagem, né? sim, A, totalmente. pai, a paixão não é amor pelo outro. A paixão é amor pela situação. Sim, Eu amo não estar sozinho, eu amo ter alguém para poder amar, eu amo não estar só, eu amo ter a minha carência aplacada, eu amo estar na possibilidade de começar a construir um amor. Então eu amo a minha idealização, eu amo o meu sonho, eu amo a minha imagem do que deve ser um relacionamento e faço vista grossa, inclusive, para aquilo que não é, né? eu E falo muitas vezes para as minhas clientes, né, no consultório, eu falo, ninguém percebe que namorado larga a toalha acima da cama nos primeiros 6 meses. ou se percebe, faz uma vista grossa danada, porque afinal de contas, isso deve ser só hoje, ele não deve ser assim, ele não faz isso mesmo. Não, não faz. Isso daí foi hoje, ele esqueceu, tadinho. Isso mesmo. Depois vai, depois vai casar para descobrir que a mamãe entregava a toalha no banheiro para ele, não é? E Isso, que ele ainda. você trouxe algo fantástico aí, né? Que é o que a gente traz de caça para a relação, né? E como num primeiro momento a gente não vê mesmo, não vê o outro, né? Nesse amor à primeira vista, há muito mais de expectativa e de imagem de como as coisas deveriam ser do que de fato um amor à realidade, um amor ao outro como realmente é, né? Com sua história, com sua ancestralidade, com suas feridas, né? Com sua própria carga de bênçãos e de coisas mais complicadas e mais difíceis, né? É, E a eu gente traz digo, essa linha de caça, né? eu As costumo nossas... dizer que tem uma coisa encantadora que nos atrai um para o outro através do desejo e faz começar uma relação, que é aquele encontro, né? Seja da química, de uma afinidade, de um laço, e a gente se encanta e acha que encontrou a alma gêmea. E aí, rapidamente, né? Tá casado, rapidamente envolve em mil e uma entregas. Mas eu também costumo dizer que tem algo que é absolutamente decepcionante e que é fenomenal, que se chama casamento. Porque na convivência do dia a dia, você começa a perceber que o pavão é lindo, mas o pé é horroroso, que a princesa, que a bruxa vira princesa, mas que dependendo do estímulo, a princesa também mostra o lado bruxa dela, né? E isso seja para relacionamento homens, relacionamento héteros, tanto faz, né? Isso daqui nós estamos, a gente usa Isso, muito a linguagem do masculino e feminino, mas eu quero ressaltar para as pessoas que às vezes, muitas vezes, inclusive, me mandam inbox, mas você só fala no relacionamento hétero, é a mesma coisa, gente. É a é, mesma coisa relacionamento homo, relacionamento hétero, né? Só muda pelo que você se atrai. Mas na hora da convivência, então a decepção vai vir. E que bela decepção é essa? Porque é a decepção do a minha fantasia infantil não pode ser plenamente correspondida, então eu tenho que renunciar a essa fantasia infantil. Eu tenho que readequar a minha expectativa, eu tenho que redimensionar aqui como que eu troco com o outro. Eu tenho que perceber o outro, eu tenho que respeitar o outro, como o outro é, assim como eu também quero ser respeitado e amado como eu sou. E é aí com amor que nos faz bem pode acontecer, né, Nath? sim, e eu acho, Andrei, que essa oportunidade desse amor à segunda vista é uma oportunidade de cura, né? Quando estava me preparando também há uma meia horinha, eu fiquei pensando, né? Quanto se trata esse amor à segunda vista muito mais de uma decisão individual, né? Que o Andrei toma, que a Nath toma,
de amar à segunda vista e muito menos de uma atitude que o outro possa ter para nos abrir. Eu até me lembrei, parece muito mais parecido com o tomar os pais, né? Eu, quanto filha, vou lá na direção dos meus pais e tomo a minha história, muito mais de depender de que o outro mude, de que o outro pare de fazer alguma coisa ou tenha alguma mudança, né? Você falou, às vezes a gente encontra o outro no amor à primeira vista e aquele encantamento, aquele uau, que é uma delícia, gente, né? Não estamos criticando isso. Que bom que isso existe, que maravilhoso que isso é, que energia boa que isso tem. Mas como isso muitas vezes pode também significar que encontramos uma neurose compatível, que encontramos alguém que se encaixa perfeitamente com a gente para que a gente não tenha que trabalhar aqueles aspectos menos bonitinhos da gente. Né? Se eu sou uma mulher que tem dificuldades com o sustento financeiro ou com a organização das minhas finanças, de um modo geral, eu encontro um homem super bem sucedido, claro, aquilo é mágico, porque numa hora, e aí talvez esse homem que já tem, sei lá, suas finanças em ordem e tudo, talvez tenha uma deficiência no social e encontra uma mulher super aberta, querida, carinhosa. Então, no momento, aquilo é explosivo. Mas significa o quê? Eu encontrei alguém que me dá conforto. Eu não preciso trabalhar aquele aspecto em mim que está meio capenga. E funciona por um tempo, até que algum dos dois começa a se curar. Funciona às vezes durante muitos anos, porque são dinâmicas complementares, né? Cada um oferece para o outro aquilo que lhe falta e também protege o outro de ter que desenvolver aquilo que não tem. Então, por um lado é sustento e por outro é defesa dividida, né? Sim. É o caso, por exemplo. Né? Desculpa, Andrei. Não, tanto para falar, aí eu fico empolgada, fico te interrompendo. Mas é ótimo, é esse bate-bola que é gostoso. Não, eu acho que isso aí, conforme alguma das partes decide trilhar esse caminho de autoconhecimento, se aprofundar, e aí o que me referia que se trata mais de uma decisão individual, de espera, deixa eu cuidar de mim, deixa eu me enraizar melhor. Eu acho que o amor à segunda vista, Andrei, não existe sem um caminho de autoconhecimento para as nossas raízes, para pai e mãe, de eu poder falar para o outro, eu tenho mãe e eu tenho pai, e eles estão aqui atrás de mim me sustentando, me dando força, eu me nutro deles, eu estou inteira. Você não precisa me completar em nenhum aspecto. É uma delícia que a gente esteja juntos, mas eu estou inteira. E que bom quando o outro pode também falar o mesmo. Eu também estou inteiro. E aí pode ser que comece esse amor à segunda vista, onde ninguém precisa do outro, mas sim escolhe o outro porque é muito bom estar juntos e crescer nesse amor que nos faz bem. Mas dá-lhe psicoterapia e constelação, até chegar nesse ponto, tá, gente? Antes que o povo desespere e pense assim, eu tô com um caso de CTI afetiva, isso daí, né, é realmente o ideal. Eu estava lendo o Bert, né? O Bert tem um nível de pensamento e de abordagem tão alto que no prefácio ele estava dizendo assim, imagina se dizemos ao outro, eu te amo, mas amo também aquilo que me conduz até você e o que conduz você até mim. Ele diz, então nós podemos ficar cada um aceitando o destino um do outro, cada um aceitando o seu próprio destino. Eu li e falei, maravilhoso, é lindo, mas dá-lhe trabalho interior até se chegar lá, né? E aí é bonito, porque você está falando das neuroses compatíveis, e frequentemente, sobretudo nos primeiros relacionamentos, a gente encontra a nossa sombra mesmo. A gente encontra aquilo que nos falta, aquilo que a gente ainda não encarou, aquilo que a gente precisa encarar, aquilo que evita a gente, né? Então, aquelas paixões repentinas, juvenis, sobretudo, que também pode acontecer dentro dos corações adultos, em qualquer idade, né? Aquela paixão juvenil de entrega muito intensa, muito excessiva, tá falando de um preenchimento, de um buraco ali. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem se ambos estiverem pisando nesse terreno, sabendo que ali é um terreno minado, sabe? Que vai ter que pisar com cuidado e que não pode sair saltitando por aí numa euforia que vai, de repente, detonar uma mina e botar tudo pro ar, né?
Sim. Porque então, de repente, uma palavra, um gesto, uma coisa, essa percepção, porque também, senão as pessoas podem se cobrar e olhar para si e falar assim, então não posso ter carência afetiva nenhuma, então já tem que chegar resolvido. Não, a gente se resolve no relacionamento, a gente vai aprendendo a Totalmente. relacionar, a viver relacionamento no relacionamento, não é preparando-se simplesmente teoricamente, né? Nem tem como. Mas com essa consciência fica mais leve, né, Thay? Nath? Sim, e eu acho que a gente encarar isso, como você falou, a gente vai aprender e a gente vai se melhorar no processo, né? O amor à primeira vista não tem nada de errado, as neuroses compatíveis não tem nada de errado. Tudo é um caminho. O importante é saber disso, né? Que temos Uhum, um caminho que pode, uma possibilidade, né? Não é que todos tenhamos que percorrê-lo, mas existe a possibilidade de um caminho de cura, de um caminho de crescimento através das nossas relações, através das notícias que o outro me traz de mim mesma. Né? sim. E que é uma boa opção, né? A gente pode deixar essa dica, uma boa opção a gente dar uma espiada, incorrer nesse amor à segunda vista, porque pode nos trazer notícias do que falta em nós se a gente pode trabalhar, se quisermos, né? Uhum, Pode ser um processo de cura para o outro, quando eu consigo amar no outro aquilo que talvez nem o outro consegue amar em si mesmo. Né? Que lindo isso, quando o outro suporta partes nossas que a gente não tolera muito. Né? uhum. Que lugar de crescimento se abre ali, né? Então, eu realmente acho que o relacionamento nos dá a possibilidade de um crescimento. É uma opção, e como você falou, não é nenhum caminho cheio de purpurina, de borboletinhas e de música clássica nos acompanhando. É um trabalho árduo de a gente mergulhar, né? E de a gente, inclusive, procurar ajuda se a gente precisar, e terapia de casal, para podermos trilhar esse caminho, como você falou, podermos ir. Os gestálticos falam muito disso, né? Irmos da heteronomia, né? Da procura sempre pela ajuda do outro, né? E é com essa ideia que a gente vem da infância, de que o outro tem que me dar alguma coisa. A Uhum, relação tem que me dar alguma coisa para uma autonomia. Por isso que eu uhum. falei, eu acho que o amor à segunda vista não tem como acontecer sem individualmente, né, as partes tomarem seus pais, tomarem sua história, olharem minimamente para suas feridas. Então, se hoje às vésperas do Dia dos Namorados, né, que podemos falar, é uma data mais comercial, é algo arbitrário, mas também é uma possibilidade de um ritual, de um recordatório, né, de fazermos essas lives e deixarmos informação, poder olhar para essa possibilidade que a relação nos dá e podermos mergulhar nela como uma possibilidade de crescimento. É verdade. Você falou uma coisa muito interessante, né? João Garriga fala que relacionamento afetivo não é sobre felicidade, é sobre crescimento a dois. E isso pode decepcionar muitas pessoas, né? Mas felicidade não depende de relacionamento. Felicidade é uma postura que eu adoto perante a vida. É um posicionamento, é como eu interpreto, me coloco, é como eu me nutro de tudo que me compõe, é como eu me nutro das minhas raízes, é como eu floresço, né? E isso inclui a forma como eu me relaciono. Mas relacionamento afetivo não é a fonte da felicidade, é um elemento dentro da felicidade. Porque traz também múltiplos desafios, requer muita renúncia, requer sacrifício, requer perdão, requer tolerância, paciência, indulgência, compaixão e vários elementos que você falou lindamente, né? Amar no outro aquilo que às vezes o outro ainda não ama, acolher a sombra do outro, ser acolhido na sua própria sombra, amar a imperfeição do outro, amar sua própria imperfeição, amar um relacionamento imperfeito que vai se ajustando pouco a pouco, né? Lentamente no tempo. Mas isso tudo é o quê? De que nós estamos falando? Estamos falando da habilidade de crescer, de adaptar-se, de ser resiliente, de transformar-se, de reconhecer-se, de reconhecer o outro, de enxergar, de estabelecer ponte, de estabelecer comunicação. Por isso que é sempre infantil aquela expectativa que entra no relacionamento e quer ele pronto. E quer que o outro chegue pronto, e chegue inteiro, e chegue entregue, e chegue entrando de cabeça e a mil maravilhas. Isso é aquele que... Aonde que nós temos isso? Que lugar é esse, né? Que nós temos o paraíso,
que nós temos um oásis, que nós temos o espaço de paz? Só nos braços da mãe. Isso é a Sim, fantasia, né, dos braços da mãe, do sim, colo da mãe, do útero materno. O único lugar que nos acolheu, que nos abraçou assim infinitamente por no mínimo 9 meses, nos dando a oportunidade de estar aqui, é onde nós experienciamos isso, qualquer que tenha sido a história. Então o relacionamento real, né, o caminho humano imperfeito comum, ele é de crescimento. sim. E você falou, né, que o João fala que o relacionamento não é um bom lugar para procurarmos a felicidade, né? Ou não, pelo menos, colocar o peso da felicidade nisso. Ele também fala, né, você conhece muito bem ele e a obra dele, que a gente leva para o relacionamento, né, a nossa criança que é tirânica e profética, né? Então, a gente chega na relação já com uma ideia de como devem funcionar as relações na nossa vida. E por Sim, quê? Porque a nossa matriz relacional é são os pai pais. e mãe, né? Não Uhum. tem como, né? A nossa unidade primária do amor é isso, né? Do dois vieram três, e é de lá que surge a nossa matriz, a nossa criadora de relações, né? Então, dependendo como foi essa tríade, né, relacional, eu carrego um roteiro, um script, né, uma ideia de como são as relações, né? E eu chego também com as minhas feridas, né? Ninguém fica adulto sem ferida, né? Então eu posso chegar com a ferida do abandono, com a ferida, sei lá, de ter sido abusada, de Do sei menos lá, valor. exatamente o que pode ter acontecido na minha vida que eu chego com a minha ferida e com a minha defesa. Que Uhum. conforma essa criança tirânica e profética, né? É, Profética porque ela vai procurar novos cenários onde essa defesa possa entrar em que cena. confirme o passado, né? Sim, porque ali eu me sinto seguro, né? Pelo menos a essa situação eu sobrevivi. Então a minha defesa não funcionou lá atrás, por que não iria funcionar de novo aqui? Né? Uhum. Eu fui a vítima lá atrás e eu sobrevivi, por que não procurar um abusador ou uma relação abusiva, né? Um abusador muito forte, mas uma relação abusiva, onde eu possa trazer essa personagem que já me protegeu tão bem no passado. E, de novo, está tudo certo com isso. O importante é a gente, no amor à segunda vista, podermos abrir os olhos, podemos tirar esse véu e entender, eu estava sofrendo porque eu estava agindo através da minha defesa. Será que Uhum. na idade adulta não é o momento de eu cuidar dessa minha ferida e talvez não andar com a minha armadura em tempos de paz lá pelo mundo, né? É. Então, eu acho que tem ali no Amor à Segunda Vista também muito desse cuidado com a nossa história, né? Com essa criança que a gente foi, com essa história de vida com os nossos pais. Então, volto a falar, eu acho que realmente é um caminho de cura que o Sim. relacionamento nos propõe, se a gente aceita o convite, né? É. Porque a gente pode ficar com essa criança ativa no comando, no controle, até inconsciente, na maioria das vezes, com uma fala queixosa, lamentando, ou vitimista, ou abandonada, ou confirmando os scripts do passado, né? Porque então eles viram roteiros, eles viram cenários e roteiros, e a gente vai atrair os personagens para poder viver de novo aquela história, nessa compulsão à repetição. E aí o cenário não muda. Acolher a criança interior é um passo fundamental e decisivo para uma relação a dois madura. E é claro, as crianças sempre acham que quem tem que acolher isso é o namorado, é o esposo, é a esposa, é a namorada, mas claro que o outro pode nos dar incentivos maravilhosos de acolhimento, de pegar no colo, de nutrir a nossa criança, mas nada abastece essa criança como o nosso próprio colo, né? Como o compromisso da nossa parte adulta com ela em dar e fazer por ela. Mas eu estava pensando aqui que amor à segunda vista, ele é um termo simbólico, né, para se contrapor ao amor à primeira vista, mas se a gente olha para a realidade, é amor à segunda, à terceira, à quadragésima, à milésima vista, porque todo dia nós estamos vendo algo novo. E se a gente permite que a impermanência da vida seja uma realidade, e se a gente permite, né, reconhecer o outro todo dia de novo,
e permite ser uma nova pessoa e permite ao outro também se transformar e ser uma nova pessoa, nós estamos nos reconhecendo a cada passo do caminho. A gente cresce junto e vai conhecer um outro eu, um outro nós, e cada momento vai ser uma outra vista, né? E que maravilhoso que é isso, que encantador que é um caminho aonde você pode descristalizar-se e reconhecer a outra pessoa a cada momento e reconhecer aquele encontro, aquela troca, sempre num olhar renovado. Eu acho que esse é um dos encantamentos do relacionamento. Eu brinquei hoje com um paciente de 15 anos, eu estava comentando algo da consulta dele com ele, eu falei assim, deixa eu te contar uma coisa. Você está entrando na vida adulta, você está finalizando a adolescência, preparando para a vida adulta. Vida adulta é o seguinte, é um desafio, uma responsabilidade atrás da outra, mas é uma maravilha. Cada ano você vai descobrindo uma coisa nova. E eu vou te contar, para mim que estou com 42, a experiência é igual vinho. Cada ano vai ficando melhor. E cada hora que passa, algo novo, né? Porque tudo muda. É bonito você ver como que algo aquietou-se em você, algo preponderou, algo amadureceu, algo aflorou e outras coisas. E a dinâmica do relacionamento é a mesma coisa, né? À medida que vai passando cada ano, que vai passando cada encontro, que a gente vai podendo ser novo de novo, outros eus e outros nós vão aparecendo ali, cada fase da vida, seja só o casal, seja o casal com filhos, o casal com filho pequeno, com filho jovem, com filho adulto, com o casal na melhor idade, tudo isso tem um encantamento de cada momento, né, Nath? Sim. E crise também, né? De cada momento. Com certeza, que impulsionam o crescimento. E isso, André, a gente só pode vivenciar, é que você falou isso com uma naturalidade, porque você vibra isso, você vivencia isso, eu sei. De fato, eu sei que você incorpora isso. Mas isso só pode acontecer se a gente tem realmente esses olhos de ver, temos realmente essa soltura para vermos o novo no outro e em nós mesmos a cada dia. Se a gente age na nossa vida muito através da nossa defesa, a gente cria relações estereotipadas, movimentos rígidos, né? Você falou do Bailando Juntos, do João, né? É como se fossem passos de dança que já as duas partes sabem. Às vezes passos de dança horríveis, ou muito rígidos, ou sem ritmo, mas são conhecidos. E nenhuma das partes, às vezes, tem coragem de abrir mão disso. Então, quando você fala, Nath, é uma delícia. Eu falei para meu paciente que a vida adulta tem um monte de responsabilidades, mas tem coisas maravilhosas, porque a gente vê coisas novas todo dia, porque a gente passa por fases, porque a gente reconhece o outro a cada instante. Mas, para isso, eu tenho que estar solto, minimamente cuidada internamente, para eu não precisar, através da minha defesa, ficar aferrada àquela identidade, ou ficar aferrada àquela estereotipia, aquela rigidez na minha dança com o outro ou com os outros, né? Porque isso se aplica também A todo relacionamento. a todo relacionamento, né? Que lindo que é quando a gente pode cuidar um pouquinho da nossa história para a gente estar mais aberto a esse novo cada dia. Né? A esse ver a vida renascendo a cada instante e expandindo a cada instante. Né? E quanto sofrimento quando a gente fica nessa energia de contração, essa energia de repetição, né? O Thomas Hübel que fala, né? O futuro só é o futuro se não for uma repetição do passado. Né? Senão senão seríamos só meros repetidores de histórias passadas o tempo todo, né? Sem poder olhar o novo. Você falou com naturalidade porque você vivencia isso, mas isso é fruto de Mas você tem toda a razão, né? Porque o João fala pra gente, né? Que nós temos que ter consciência de qual proposta relacional a gente faz. Se a dança do casal é um bailado juntos, se a gente está fazendo um bailado, ambos estão conduzindo e sendo conduzidos, ambos estão dando os seus passos. E a gente tem que ter consciência de qual é a proposta. A proposta relacional que a gente faz para o outro, ela vem da nossa história, vem do nosso desenvolvimento ou não desenvolvimento, né? Da criança nutrida ou ferida. Às vezes a proposta que eu vou fazer para o outro ali é de cuide de mim como uma criança, ou me faça vítima, ou me abandone,
né? Ou fique, mas sem entregar-se, ou eu vou fazer a mesma proposta, né? Eu fico, mas sem me entregar, eu fico, mas eu vou sair, eu fico, mas eu te traio. Então, tem muitas propostas relacionais que só o autoconhecimento pode levar a gente a perceber para sair dessa cristalização. Porque o mais comum disso, né, Nath, se as pessoas ficam presas nessas propostas relacionais rígidas, é acusar o outro e olhar para a proposta relacional do outro e dizer: meu marido isso, minha esposa aquilo, ele faz assim, ela faz assado, e desfilar um rosário de queixas, e emaranhar-se acusando o sistema do outro, porque a minha sogra é isso, porque o meu sogro é aquilo. E claro, as pessoas não estão erradas, porque estão vendo certas coisas que estão acontecendo, mas estão analisando aquilo também sob o prisma da própria proposta relacional que faz para o outro. E se ela não se torna consciente, então aquele lugar ali vai ser sempre um lugar de enrijecimento, e tudo que é enrijecido quebra e machuca, né? Sim, com certeza, e contrai, né? E E não contrai. traz futuro, e não traz energia de vida, né? É, Há muito, eu acho que há umas lives atrás você falou um dia, vamos fazer um dia uma live sobre energia de vida e energia de morte, né? foi. E agora que você falou isso, eu pensei, né? Como é necessário para uma relação de casal, para qualquer relação, mas hoje a gente está focando mais em relações de casal, né? Que tenha esse amor que nos faz bem, que tenha essa energia de vida fluindo, sabendo que a energia de morte é natural, é necessária e nos visita, né? Mas como a gente vê muitos casais sofrendo quando uma das partes está imbuída de uma energia de morte, né? Porque, que nem você falou, a gente tem as nossas propostas relacionais. E se a minha proposta relacional é a de eu cair na direção da morte, porque eu não estou bem ancorado na minha história, porque eu estou muito ancorada num ex-marido que faleceu, ou na morte do meu irmão, ou na morte do meu pai. Se eu estou sempre caindo de forma crônica nessa energia de morte, o movimento que o outro vai fazer num primeiro momento é tentar me sustentar, né? Salvação. E É. depois, com o tempo, com certeza ficar bastante bravo de que eu não me sustento na energia de vida, né? Então, como é importante o cuidado das histórias individuais, e é o que você falou, né? Como é necessário eu estar plantado nos meus pés para poder estar com o outro, para poder ver o outro. Se eu não me enxergo, se eu não me percebo nas propostas que eu faço, como vai ser diferente, difícil eu perceber o outro, né? E a proposta que o outro me faz. É. E vai sempre chegar um tempo em que esse bailado cobra um preço, né? Da mesma maneira que você dançando com o outro. Chega uma hora que você cansa e você diz, eu quero sentar. Também na proposta relacional, chega uma hora que o outro diz basta, ou que você diz basta, né? Mas às vezes não dá para parar, a música está em pleno curso, com múltiplos compromissos conjuntos ali. E aí começa a ser um sacrifício, né? Porque você começa, às vezes, a ser arrastado, a arrastar, e pode se machucar dentro desse processo. Então, é muito interessante isso. Nossa, gente, dá pra gente ficar aqui conversando, ó, horas. Estou aqui pensando, por exemplo, nas narrativas das histórias de casal, né? Como que a gente se perde, às vezes, na narrativa da história familiar, de como se conta a história dos nossos avós, dos nossos pais, o ângulo que a gente, enquanto filhos, capta desse bailado dos nossos pais, e sem ver a dança inteira, fica preso num passo, né? Eu me lembro de uma paciente dizendo assim, meu pai e minha mãe se criticam o tempo todo, estão juntos o tempo todo, é um cutucando o outro, é um se criticando. Na hora que saem de perto, não, mas será que seu pai já almoçou? Não, mas eu vou levar tal coisa para o seu pai. Não, mas ó, não pode deixar seu pai só. Sei não, não, mas ó, sua mãe, ela precisa disso. A sua mãe... E aí ela diz, é muito interessante, porque estão se criticando o tempo todo, mas não largam um ao outro. Claro que não, porque aquilo faz parte de uma dinâmica, né? Faz parte de uma proposta relacional, às vezes, dentro daqueles sistemas daquela família. Foi assim que eles aprenderam, não conseguem liberar o afeto na forma do respeito
recíproco, até porque para você falar de respeito com o outro tem que estar muito alicerçado em si mesmo, né? Numa dinâmica de expressão de afeto muito rica, afinal de contas, reconhecer o outro e não se sentir diminuído por reconhecer, valorizar o outro e não se sentir menor porque valorizou o outro, elogiar e não se sentir indigno porque o outro tem virtudes e grandezas reconhecidas, isso é para quem está bem alicerçado na autoestima, né? Então, às vezes, a gente fica muito preso no passo do bailado das narrativas familiares que a gente enxerga, né? E por isso é tão essencial como você ensina. Eu peço desculpas, Andrei. O Pepe teve uma cirurgia hoje. Ele está aqui com a mamãe porque estava dormindo. Mas ele Gente, o acordou e Pepe é está um fazendo muito lindo. Qual que é a barulho. raça dele? Ele é boxer. Boxer. É um boxer lindo dela. Tá ali, cadê? Ah lá. Gente, olha o tamanho da É, coleira, né, de contenção, porque ele tirou um tumorzinho, né? Tá bem, graças a Deus. sim. Mas ele estava dormindo, só queria ficar comigo. Eu falei, não, acho que vai ficar. Mas ele começou a fazer barulho. Desculpem, viu? A Sem todas as problema, pessoas que estão nos imagina. acompanhando. É, desculpa, eu me perdi. Você tinha falado do... Tava falando da narrativa, né, da gente ficar preso num Isso, ponto. isso. E como é importante a gente olhar para a história, é uma coisa que você fala muito no teu curso, tanto de constelação como de relações de casal, né? Sim, Conhecer as narrativas para a gente poder deixá-las, né? é. Para a gente poder deixá-las com quem pertence, né? Quem lhe pertencem, né? Poder entender que o vovô e a vovó se relacionaram assim, ou que houve uma traição, ou que houveram até situações de abuso ou de muita dor, e que com muito respeito a gente toma conhecimento muitas vezes, outras nem a gente toma conhecimento, mas mesmo desde o desconhecimento, que a nossa postura seja a postura de deixar com eles, porque pertencem a eles. E assim a gente fica mais livre para termos a escolha desse amor à segunda vista, né? De um amor É. mais maduro, mais consciente e com menos impregnação de narrativas do passado. E é muito respeitoso quando a gente não transforma as pessoas e as relações numa narrativa maniqueísta que olha só para um ângulo, para um lado, e perde uma visão do todo. Né? Às vezes a gente pega um episódio de sofrimento, uma situação de dor e transforma, não é, a vovó na pobrezinha que viveu aquilo, o vovô no pobrezinho que passou por aquilo, ou que fez sofrer, ou que causou isso, e uma atitude, às vezes pelo tamanho da repercussão dela, vira a personalidade, a história e a realidade daqueles, né? E a gente passa a fazer a narrativa focada apenas num fato. E isso é como se você contasse a história de uma viagem a partir de um único retrato. Sim. Você pega o clique de um momento, congela aquele instante, aquela realidade, e apesar de aquela própria imagem da foto ser uma imagem em movimento, porque no tempo seguinte aquele cenário já mudou e é uma outra realidade, aquela cristalização daquele episódio, daquela circunstância, daquela vivência, se torna o discurso, a narrativa e o que se fala a respeito daquela pessoa, daquele ancestral, daquela relação. E a gente perde muito. Sim, acaba sendo um corte arbitrário, né? Algo unilateral, como você falou, e perdemos a oportunidade de ver o outro lado, né? O que estava acontecendo do outro lado. A gente está falando hoje de amor à segunda vista, de danças relacionais, né? E que rico que é quando eu posso avaliar qual é a minha parte em tudo isso. Né? Que papel que eu jogo. E mesmo falando de ancestralidade e de dinâmicas que a gente observa ou das quais a gente toma conhecimento, se a gente pega só, por exemplo, acontece muito em relações onde tem uma vítima e uma pessoa mais agressiva. Né? Por exemplo, que se posiciona. É muito fácil para os que vêm depois falar, nossa, mas coitadinha da vovó, olha como a vovó gritava, né? E a gente perde de vista esse outro lado, que tinha alguém que sustentava esse comportamento, que a relação nunca é 80-20, sempre é 50-50. Né? E que bonito pode ser quando a gente fala, querida avó, eu deixo com você
a tua relação com o vô e eu respeito o jeito que você decidiu conduzi-la. E as escolhas que você fez de ficar ou de ir, de calar ou de gritar. Ou Eu as deixo impossibilidades que haviam nesse momento. exatamente de expressar isso de uma outra maneira, né? Quão libertador isso é, né? Como a gente fica mais livre, mais disponível para a vida, que eu acho, André, que disso se trata bastante esse amor à segunda vida, à segunda vista, né? O quanto eu estou disponível para a vida, o quanto estou de fato a serviço da vida, a serviço de algo maior, o quanto me permito o novo cada dia em mim e nos outros, né? O quanto tenho a minha história detrás de mim, me dando forças, né? Me dando aquele empurrãozinho de suave, sustentando no meio das costas, com aquele calorzinho que nos deixa prontos para ir e fazermos acontecer. Seja lá o que seja o nosso sonho, né? Ou a nossa vontade. Muito lindo, gente. Ai, que delícia. Eu vou ativar de novo aqui os comentários. Ai, é verdade, não tinha nem percebido. Meu Eu Deus. desativei para a gente poder conversar livremente, mas agora as pessoas podem comentar. Se xingar a gente, eu vou bloquear. Não tem disso, não. Com Simples você não tem assim, isso, tá? não. Não tem democracia nenhuma aqui. Mas são livres para mandar coraçõezinhos pra gente. A gente só quer a luz agora. Aqui é igual a a vida, entendeu? Só tem livre-arbítrio pro bem. Enquanto as pessoas comentam aí, gente, digam aí como é que isso está chegando até vocês, como é que ressoa, o que tá acontecendo aí no coração de vocês à medida que a gente vai papeando aqui, né? De Se alguém repente, tiver alguma pergunta, algo que a gente possa trazer, colaborar, né? Para que o Dia dos Namorados amanhã, seja que vocês estejam com alguém, ou seja que vocês estejam com vocês mesmos ou mesmas, que possa ser celebrado de dentro para fora, né? Como um caminho de sim, cura, como um caminho de reconciliação com a própria história e com um caminho que se abre, que olha para a vida, que olha para o futuro e que se nutre, sim, apesar dos pesares. apesar dos pesares, é isso mesmo. É muito lindo isso. Ah, tem gente, a Carla tá falando que assistiu com o marido fazendo massagem no pé, vai ter um tanto de gente que vai ficar com ciúme aqui, morrendo de inveja. É isso aí, Carla, massagem no pé. É carinho, né, gente? Eu fiz um post hoje, né? Esteja com alguém que admire o seu voo. E o que equivale a dizer, admire o voo de quem está com você, né? Que a gente saiba olhar um para o outro e ao admirar o voo, não é só olhar o outro e o que o outro faz, né? É estar ali ao lado, é estar junto, né? E aí tem o poder das pequenas coisas, o poder das pequenos gestos, das pequenas sensibilidades, dos pequenos cuidados, né? Eu tô aqui com vocês, ó, tô usando blusa nova que ganhei do marido hoje, né? Que é dia dos namorados amanhã, que tá aqui do lado. Ai, oi, gente. Aqui, ó, massagem, Carla, ó. Aí, Eu vou ter que chamar o Edson agora. Eu tô só com o você Pepe vai aqui ter que chamar comigo. o Edson aí. Uma coisa que eu queria falar, Andrei, que eu acho que é importante a gente falar também, né? Porque longe de nós querermos romantizar a ideia, né? Até deixamos bem claro como era um caminho de muito trabalho interno, né? E como muito do processo se refere a processos individuais, né? A gente se conhecer, a gente saber da nossa história, curar nossas feridas e, inclusive, saber os nossos limites, né? E como também é um sinal de um grande amor o sabermos soltar e o sabermos liberar o outro com quem não é possível ter uma relação saudável. Sim. Com quem a relação não dá frutos. E como esses finais, como esses relacionamentos que se fecham, podem ser energia de vida, nutrição e substrato fértil para o futuro, quando bem trabalhados. Às vezes eu acompanho clientes queridos e eu indico terapia de casal, ou eu mesma recebo casais para terapia, e eu sempre falo, a terapia de casal não significa que vocês vão ficar juntos. Uma relação merece também um bom fechamento. E para isso, às vezes, a gente tem que ir para a terapia também. Então, queria deixar isso bem claro, porque às vezes a gente fala muito do abrir espaço para o outro, do se abrir ao estar juntos de verdade, olhar para as sombras do outro, mas muitas vezes
essas neuroses que foram compatíveis um dia não são mais compatíveis no caminho de cura, porque um dos dois não quer, não está pronto, não é a hora de curar essa ferida. E isso também é amor. É um grande amor e respeito, no soltar, no deixar ir, no se permitir ir, né? É um grande auto-amor, algo do qual também você fala É muito. isso mesmo. E você está falando de algo muito lindo e é importante a gente ressaltar, né? Às vezes as pessoas dizem, nossa, mas ele me traiu, ela me traiu, outro dia eu recebi na caixinha do Instagram, ele me traiu 5 vezes, eu já perdoei, vale a pena confiar? Eu falei, bom, se você quiser a sexta traição, claro que vale. Porque às vezes o outro está deixando claro para você aquilo que é a proposta relacional dele, a proposta relacional dela, né? E a questão aqui não é o que o outro te propõe, é o que você busca para você, o que você permite que aconteça. Aí eu me lembrei aqui agora, uma vez de uma cliente que chegou para mim brava no consultório. Falei, o que você está tão brava? Ela, meu namorado não vai passar o final de semana comigo. Eu falei, não, por quê? E ela disse, vai ficar com a família. Aí eu, com a mãe e com o pai? Ele, não, com a esposa e com os filhos. Aí eu, ele é casado? Porque eu não sabia, ela não tinha deixado isso claro. Aí ela disse, sim, é. E você já sabia? Ele é casado e falou que vai ficar com a família esse final de semana, que não tem tempo para mim. E eu tô pé da vida, ela disse. E eu disse assim, bom, quando você o conheceu, você já sabia que ele era casado? Ela disse, sim, ele sempre deixou isso claro para mim. Eu falei, então tá tudo certo. Ela olhou para mim, como assim tá tudo certo? Eu falei, bom, tá tudo claro. Ele fez a proposta relacional muito clara para você. Ele ofereceu para você o tempo que sobrasse daquele conflito relacional que ele vive dentro da relação na qual ele está e da qual ele decide não sair. Em termos do que ele tem como proposta relacional, ele está coerente. Agora, o que eu não compreendi, então eu disse a ela, é por que você aceita alguém pela metade e migalhas quando você pode ser tratada como inteira. E eu lembro que naquele momento ela se serenou e uma lágrima correu do olho dela. E eu disse para ela, sabe, a filha dos seus pais não merece migalhas. Não merece ser tratada com menor valor. A proposta relacional dele está clara. Mas por que você se permite aceitar? O que em você acha que você não merece alguém inteiro, verdadeiramente disponível, respeitoso e pronto para te assumir e te tratar na dignidade que você merece? E ela então pôde olhar para aquela questão e ir, né, levar essa questão para ela refletir, trabalhar mais profundamente, inclusive na terapia dela. Então, às vezes a gente tem que ter essa consciência, né, de olhar o que está acontecendo ali, botar limite em relacionamentos abusivos. Relacionamento abusivo não é para ninguém vivenciar, não. Não tem neurose compatível, não tem sombra, não tem proposta de autoconhecimento quando nós estamos falando de violência, de agressão, de desrespeito franco, né? Daquilo que ultrapassa os conflitos naturais. Isso é botar limite, é denunciar, é buscar recurso de defesa, é se proteger, é trabalhar consigo mesmo com um amor que sustente, que respeite, que valorize você com a grandeza que você é. E abandonar talvez um roteiro de salvadora ou de vítima, né? Uhum. Que é fruto da própria história, né? Significa ter a coragem de sair desse lugar, né? Uhum. Para alguém que tomou pai e mãe, para alguém que fez o processo de andar até pai e mãe e reverenciá-los, e tomar a história, essa frase, eu me lembro muito da primeira vez que eu te ouvi falar, essa frase de como você permite que isso seja feito para a filha do seu pai e sua mãe, é muito forte. Uhum. Como você está permitindo que alguém maltrate a filha de seus pais ou o filho de seus pais? Para alguém que percorreu o caminho, isso tem uma enorme força para colocá-lo em ação, para colocar limites, para entrar
numa dança relacional um pouco mais frutífera, um pouco mais saudável, com ou sem aquela pessoa. Eu acho que essa frase vale para todos nós guardarmos, né? Irmos até os nossos pais e perante qualquer dificuldade, sempre falarmos, isso está sendo feito com o filho de meus pais, com a filha dos meus pais. Exatamente. Aí alguém colocou aqui, foi a Ana Maria, como você apertou a ferida da sua cliente? Nós terapeutas estamos aí para ajudar as pessoas a olharem para as feridas, né? Mas nesse caso aí não foi aperto, não, foi cuidado com a ferida dela, né? Porque então nós deixamos claro ali a situação. Aí a Ana Maria está dizendo, né? Apesar de que era uma opção dela receber migalhas, ela pode escolher, pode inclusive escolher continuar recebendo daquela maneira ou achar que aquilo está satisfatório para ela e não tem nenhum julgamento. Mas aí ela não teria chegado com a queixa, né, André? No entanto... Ela não teria chegado com a queixa. Ela teria falado de outra coisa para você, porque ela saberia que a proposta é ser amante. Exato. E talvez ela está bem nesse momento com isso. E está tudo certo. A questão é que nós temos que estar dispostos a pagar o preço que as propostas relacionais que a gente faz para a vida custam. Né? Então, às vezes, você faz para a vida a proposta de eu não levo a sério um relacionamento. Tá tudo bem, você tem direito de fazer isso. Você pode escolher, por exemplo, ter vários parceiros? Pode. Você pode escolher não ter compromisso com ninguém? Pode. Você pode escolher brincar com as outras pessoas, com o afeto e o sentimento das outras pessoas? Pode. Mas esteja disposto a pagar o preço que isso custa. Esteja disposta. Tudo tem a ver com consciência, né, André? Eu acho que todo o processo de crescimento espiritual, tratamento homeopático, constelação, terapia, tem a ver com uma expansão de consciência. Então, quando a gente, né, aquilo que você fez carinhosamente com tua cliente, ou com tua paciente, foi jogar luz no lugar que estava escuro. Então, ela tomou consciência do papel que ela tinha. A próxima vez que ela for reclamar desse amante, perdeu a graça. Porque a consciência, uma vez que a gente tem consciência da dinâmica, a gente não cai mais em papéis inconscientes ou em identidades ali que talvez estejam ensinando a nossa defesa ou nos sustentando em danças relacionais meio capengas. A gente já tem consciência, então com certeza numa próxima conversa com uma amiga, ela não iria reclamar dessa situação, porque ela já sacou qual é o papel dela ali. Né? Então, eu acho que tudo que nos ajude a ampliar a nossa consciência a respeito do nosso funcionamento vai nos deixar mais livres e mais preparados para relações saudáveis, para vínculos saudáveis. Ou seja, autoconhecimento, mergulho interior, expansão da consciência, né? E tantas outras coisas mais. Nath, mostra pra gente o que João Garriga tem sobre esse assunto de livro. Quero mostrar também o meu. Mostra aí primeiro do João. Tá. Ai, que vergonha. Eu tô aqui com o boneco do João. Os livros estão ali longe. Tô aqui com o que tá soltinho. Que bonitinho. O último livro do João é esse aqui, Bailando Juntos. Bailando Juntos. A face oculta do amor no casal e na família. Vou colocar aqui para vocês aonde vocês encontram, tá, gente? Simavida.com.br. Obrigada, Andrei. Também tem na editora o livro das moedas, Onde Estão as Moedas, que é um clássico do João, e o livro Viver na Alma. Também sou suspeita de todos eles, né? Vocês sabem que eu abri a editora por amor à obra dele. Temos também publicado o livro Mais Amor, Menos Medo, do Ricardo Mendes, que também é maravilhoso. O livro das moedas também está em inglês. E também está em inglês no formato e-book o livro O Amor que Nos Faz Bem. Na versão em português, ele está publicado pela editora Planeta. Vocês acham ele na editora Planeta de Livros Brasil. Assim como o livro A Chave da Boa Vida também está publicado pela editora Planeta. Disponível também no site deles. Tem mais um livro do João já sendo traduzido. Se tudo der certo, em setembro, outubro, a gente terá ele nas prateleiras. Maravilhoso. O título ainda está sendo definido, alguma coisa como Sim a Vida, ou de ser Sim a Vida. Que criativo, gente. Mas isso foi dele, tá? Eu não tive nada a ver no título, ele que propôs. Ainda a gente vai ver, está ali sendo gestado e avisaremos vocês quando estiver pronto, mas eu acho que lá por setembro, outubro será o lançamento. E ele está vindo de 4 a 7 de novembro
aqui para o Brasil. A Fer e eu estamos organizando. Isso, Tomara então que possa ser presencial em novembro aqui em Vinhedo. vou colocar aqui para vocês o site fernandacapati.com. Isso, as inscrições estão com a Fer. Não sei se ela está por aí. Mandamos um beijo para ela. Inscrições, evento com João Garriga em novembro. Pronto. Obrigada, viu, Andrei? E vai ser lindo. Eu vou estar lá, viu, gente? Quem for, a gente se encontra. Porque vai ser lindo. Seja online, seja presencial. É sempre uma oportunidade muito linda para a gente aprender a beber das fontes. E João Garriga é um querido, né? Eu falo que a minha prática, o meu olhar mudaram substancialmente. Teve um grande acréscimo, né, da postura gestáltica humana dele. E isso é muito rico. Bom, eu tenho Amor a Dois. Maravilhoso. Né? Relacionamentos afetivos dentro da visão sistêmica e espírita, porque nesse livro eu também coloco um pouco da minha abordagem espírita. E esse livro também está disponível na ameditora.com.br e também está disponível em e-book na amazon.com.br. As pessoas que estão perguntando sobre o curso online Relacionamento a Dois, em breve nós teremos uma turma nova do Relacionamento a Dois. A Évila está aqui na live, é quem organiza todos os meus cursos. E em breve nós vamos abrir inscrição para mais uma turma do Relacionamento a Dois. Então, quem não fez, quem quer mergulhar nesse tema, né, do que traz o amor, do que mantém, do que sustenta, também de uma boa despedida de um amor, o curso Relacionamento a Dois é para isso, é complementar ao meu livro, né? A Évila está aí, ó, a Évila Correia, e nós estamos preparando com muito carinho essa nova turma, tá bom? Vou até deixar aqui para quem quiser, porque de repente alguém já quer ver a proposta desse curso. E eu vou ser suspeita em falar, porque você mostrou só o teu livro Amor a Dois, mas tanto a gente destacou que o caminho do amor à segunda vista é um caminho de mergulho interior. Eu acho que o livro Atitude também está aí na lista de leitura para todo mundo. Tá? Aqui atrás, ó. Tá aí atrás, né? Eu acho que vale muito a pena também. Deixa eu pegar aí. Isso, mostra ele aí. Ah, não, tá aqui não. Nossa, eu jurava que era o segundo aí. Também eu jurava que era a atitude, a reconciliação. Todos esses aqui são meus, gente, ó. Alto amor e outras potências da alma, esse aqui de baixo. Reconciliação consigo mesmo, com a família, com Deus, é esse. Esse verdinho é cura e autocura, uma visão médica espírita, foi o primeiro que eu publiquei, tenho muito carinho para esse livro. Esse vermelhinho chama-se Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal. O branquinho é Transsexualidades, sob a ótica do espírito imortal. E esses fininhos aqui em cima são livros infantis. Eu tenho 5 livros infantis de educação emocional. E além deles tem o Atitude, reflexões e posturas que trazem paz. Que eu tô achando que eu dei de presente o que estava aqui. Então eu procurei o costume. Ah, não, tá aqui. O Ney achou aqui para mim, ó. Esse é o Atitude. Reflexões e posturas que trazem paz, né? E tem realmente algo muito especial. Esse livro veio dos workshops de constelação, né? Veio de uma reflexão mesmo das posturas internas que trazem paz. E é isso. Obrigada, viu, Andrei? Obrigada. Querida, eu que agradeço. Para mim sempre é uma honra estar com você, sempre é uma grande honra, de coração eu te falo. Te admiro muito. A honra é minha, a alegria é minha, você também igualmente. Alegria que a gente esteja junto, que aquilo que nos conduz nos tome a serviço sempre juntos, né? E isso é muito lindo. Então, ó, gratidão por ter sugerido essa live essa semana, foi uma alegria, sugira mais, me lembra, porque é isso, é ótimo, né? Ainda vamos fazer a da pulsão de vida e pulsão de morte, acho que o pessoal vai gostar. A gente ainda vai ficar sério. E obrigada a todos os que nos acompanharam e assistiram. Tomara que as palavras sirvam ali de sementinhas
e que todos possamos ter esse amor à segunda vista, esse amor que dá frutos, esse amor que nos faz bem. É isso mesmo. Gente, obrigado por nos acompanharem, por estarem aqui conosco. É sexta-feira. Se tem um amor, não perde tempo, não. Não deixa nem para amanhã. Vai manifestar amor agora. Vai cuidar, vai fazer um carinho, vai ter tempo de qualidade com quem vocês amam, qualquer que seja esse tempo. Vai fazer um elogio, vai falar algo bonito, vai dar um beijo. Aproveite. Se você não tem, vai fazer isso com você mesmo. Vai nutrir aí esse jardim, que daqui a pouco uma borboleta pousa aí. Né? Cuida Isso dessa, mesmo. dessa semente que desabrocha aí dentro. Cuida das suas feridas, cuida daquilo que aí dentro necessitar cuidado, porque a vida é próspera, a vida é impermanente, as coisas mudam e elas nos surpreendem a cada momento com chegadas e partidas e movimentos e qualquer hora a vida se transforma, né? Então, o tempo de falar de amor é agora, o tempo de viver é no presente, o tempo de celebrar e se declarar enquanto amor é no aqui, é no agora, é no hoje. Aproveitem. Nath, Obrigada, obrigada. um beijo enorme, querida. Um Um beijo a beijo a todos todos, um vocês. beijo para o Ney, para o Ebe também, e feliz Dia dos Obrigado. Namorados. Tá bom, pro Edson? Grande abraço. Gente, essa live vai ficar gravada, tá? Daqui a pouco eu e a Nath postamos nos stories para vocês poderem, se quiser, partilhar com quem desejarem. Um beijo para vocês. Feliz final de semana. Feliz Dia dos Namorados.